Aqui, junto a essa pedra, nós encontramos este organismo aqui, que aparentemente é uma extensão da pedra, mas na verdade ele é popularmente chamado de laranjinha da praia. E no episódio de hoje, os animais mais simples que existem, os poríferos, animais que apresentam poros. Pessoal, tudo bem? Beleza? Seguinte, vamos começar um curso agora para vocês de zoologia, tá? E os primeiros organismos, né, os mais primitivos entre os metazoários, correspondem a um grupo biológico que você vai encontrar não somente em ambiente marinho, mas também em ambientes dulcícolas, ou seja, em ambiente de água doce, lagos, lagoas. Tá? Nós não encontramos essas espécies em águas lóticas, obviamente em rios, em riachos, em água de corredeira. Água mais parada você pode encontrar e, obviamente, você vai encontrar grande quantidade dessas espécies dos oceanos. Estou tratando aqui, tá, do primeiro grupo, né, estudado na zoologia, que corresponde aos organismos que pertencem ao filo porífera, tá? Os poríferos, popularmente, vulgarmente chamados de esponjas do mar. Essas espécies apresentam tamanhos variados, que vão de centímetros até 1 metro de altura. Existem duas formas de vida solitárias, isoladas, sozinhas, e nós temos espécies também chamadas espécies coloniais. Observando um organismo desse, tá, você vai notar que esse organismo ele é um organismo bentônico. Né? O que é um organismo bentônico? É um organismo que está apoiado junto ao substrato. Substrato esse que é um substrato, por exemplo, rochoso ou substrato consolidado. Nada impede de um organismo desse fixar-se num substrato consolidado artificial, como, por exemplo, um casco submerso de um barco, de uma embarcação. Tá? Ele pode se fixar ali também, tá, joia? Se você promover nesse organismo uma secção, né, um corte longitudinal, tá, você vai observar que esse organismo ele apresenta uma cavidade interna que ainda não é uma cavidade digestória. Essa cavidade interna é chamada de cavidade atrial, tá? Ou simplesmente átrio, também chamado de espongiocele. E é passando pelo átrio que, ao longo de toda a superfície do corpo desse animal, encontraremos numerosos orifícios que são simplesmente, tecnicamente, chamados de poros. Daí o termo porífero para esse organismo. A água ela vai entrar pela região do poro, ela vai circular pela região do átrio e ela vai ter uma saída, ela só vai subir, tá? E essa saída superior pode existir mais que uma, é denominada de ósculo. Então, ósculo vem do termo ósculos, que significa beijo. Então, esse organismo, ele tem um fluxo de água sempre constante, tá? Da região do poro para a região do átrio e do átrio para a região do ósculo. Se você conseguir chegar mais perto aqui, dá para você ver que eu falei que esse animal apresenta ósculos. Então você consegue ver uma série de ósculos por onde a água do mar está sendo eliminada. E isso ocorre graças a um tipo de célula característica, célula exclusiva do grupo dos poríferos, que vamos analisar quando você pega, por exemplo, essa região. Então vamos pegar um pedacinho do corpo do porífero aqui, vamos dar uma ampliada. Essa ampliada vai ter que ser feita, obviamente, por um microscópio óptico, que vai aumentar essa parede corpórea desse organismo entre 800 a 1.200 vezes. Todas as células existentes no corpo de uma esponja estarão inseridas em um líquido viscoso, tá? Um líquido gelatinoso, e esse líquido ele é chamado de mesênquima ou líquido mesenquimal, tá? Olha só o que você vai ter. Nós temos aqui uma breve impressão de que a abertura é uma abertura direta, mas na verdade essa abertura aqui, ó, olha só, ela está presente aqui assim. Então aqui eu tenho o corpo da esponjinha e aí eu tenho essa abertura que seria esse poro. Veja, ela não dá acesso diretamente à esponja. Na verdade, junto a essa abertura, que corresponderia aqui um poro, aqui outro, eu tenho nessa região um conjunto de células das esponjas que fazem essa ponte de comunicação entre o ambiente externo
e a cavidade atrial. Essa célula, tá, apresenta o núcleo na região lateral e essa célula possui, olha só, uma pequena abertura. Uma pequena abertura que fará com que a água que está entrando pelo poro, ela passe para esse orifício e desse orifício ela tenha acesso ao corpo da esponja. Essa célula, se nós formos dar uma ampliada para visualizar somente ela, seria mais ou menos assim. Eu tenho aqui o núcleo junto a uma região lateral do corpo dela, aqui ela tem um orifício, aqui ela tem um orifício, por onde a água vai passar. Então eu teria um canal central. Essa célula em questão, olha só, ela é denominada porócito. E qual seria a função do porócito? Permitir que a água faça a entrada na cavidade atrial desse organismo, trazendo oxigênio, trazendo alimento, tá? E também, obviamente, vai trazer, no caso, algumas substâncias que podem ser nocivas, algumas substâncias tóxicas. Os poríferos, eles são filtradores, então eles são também fortes indicadores de poluição das águas, porque eles retêm, às vezes, partículas estranhas, partículas tóxicas em seu corpo e, obviamente, acabam morrendo. Então, quando você for a uma região de praia onde poríferos estão morrendo, tá, é possível que aquela água contenha alguma substância química tóxica. Agora, além disso, gente, você vai ter o seguinte, olha só, toda a região externa, toda a região lateral externa do corpo de uma esponja, ela apresenta um revestimento, como se fosse, olha só, um revestimento epitelial. Aqui nós encontramos por fora do corpo da esponja um grupo de células, gente, olha só, achatada. É uma célula pavimentosa que reveste por fora o corpo de uma esponja. Tal célula em questão receberá o nome de pinacócito. Esses pinacócitos, eles também ocorrem, veja aqui, ó, na porção da base, quando uma esponja é jovem. Então, além de fazer o revestimento externo, os pinacócitos nessa região da base liberam uma secreção adesiva que vai aderir, que vai grudar o organismo no substrato. No entanto, tá, a célula típica, a célula característica, a célula que é exclusiva do grupo dos poríferos, que reveste toda a cavidade atrial, estará presente aqui, ó, inserida parcialmente, mergulhada parcialmente no mesênquima, ela tem a sua região de base, aqui está o núcleo, e aqui ela tem duas extensões, tá? Uma extensão de membrana, e essa extensão de membrana forma uma estrutura na forma de um colarinho. A partir dos centríolos celulares dessa célula, forma-se aqui, olha só, um flagelo que movimenta constantemente. Essa célula típica, característica exclusiva dos poríferos, recebe o nome de coanócito, onde temos o termo coano, colarinho, citocélula, célula com colarinho. Funções ligadas ao coanócito. Primeira função, movimentação da água no interior da cavidade atrial. Elas movimentam constantemente, são milhares, milhões de células que movimentam constantemente a água, então a água é sugada pela região do poro e essa água vai sair em direção sempre à área do ósculo. A segunda coisa é a captura de alimento. Por quê? Porque partículas alimentares, por exemplo, uma alga, uma diatomácea, tá? Pode estar passando aqui. E aí, tá? Esse coanócito, ele tem a capacidade de promover a emissão, veja, de pseudópodes e ele pode capturar essa partícula alimentar, ficando isolada essa partícula alimentar no interior dessa esponjinha. E aí, sob a ação de lisossomos, tá? Essas algas podem ser digeridas no interior do coanócito. Então veja que eu estou na terceira função, movimentação de água, captura de alimento e também a digestão exclusivamente, veja bem, intracelular, visto que essas espécies, não se esqueça, não apresentam ainda uma cavidade digestória. Agora, tá? Existe um grupo de células que eu julgo, tá? Uma das células mais importantes do corpo de uma esponja. Esta célula em questão, ela está mergulhada na área mesenquimal. É uma célula que não apresenta uma forma única, uma forma definida, e ela lembra, na verdade, um
protozoário rizópoda. Ela lembra uma ameba. E daí vem o termo para ela, olha só, chamada de amebócito, célula na forma de uma ameba. Essa sim. Essa célula ela apresenta uma série de funções muito interessantes. Vamos imaginar o seguinte, tá? Um coanócito, ele capturou o alimento, tá? E pode acontecer do alimento aqui, ó, dentro do fagossomo, esse fagossomo ser transportado, ele vai andando, ele vai sendo levado por movimento da água da célula do coanócito até a extremidade basal aqui, ó, nessa base. Aqui nessa região, esta vesícula pode se abrir. Tá? E essa partícula alimentar pode cair na região do mesênquima. Essa partícula alimentar vai para a região do mesênquima, olha o que acontece. Os amebócitos, eles também, olha só, são capazes de capturar esse alimento por um processo de fagocitose. E ele também promove a digestão intracelular. Mas espera aí, tá? Mas para que serviria isso? É o seguinte, como o amebócito ele consegue andar emitindo pseudópolis ao longo da região do mesênquima, ele pode aqui capturar o alimento, digerir o alimento que estava aqui na água dentro do átrio e além de digerir, ele vai distribuir esse alimento ao longo de todo o corpo da esponja, sendo, portanto, olha só que interessante, um primeiro croquis, um primeiro esboço, o primeiro rascunho da natureza e o sistema de transporte de substâncias, nesse caso alimento, ao longo do corpo de uma esponja. Então, seria um esboço, seria uma novidade, tá, de um sistema circulatório. Obviamente não existe, mas ele faria as partes de distribuição do alimento para o corpo dessa esponjinha. Outra coisa interessante é o seguinte, uma esponja ela é sustentada, tá? E a sustentação do corpo de uma esponja se dá por uma ação de um esqueleto interno, na verdade, um endoesqueleto, que pode ser de dois tipos. Existem as esponjas chamadas esponjas calcárias, tá? E as esponjas formadas de silicato, que são as chamadas esponjas de vidro. Essas esponjas calcárias, elas apresentam aqui, ó, junto ao mesênquima, uma série de minúsculos, mas minúsculos mesmo, pequeninos bastões com formas, com tamanhos variados, tá? Que se dispõem como se fosse um grande jogo, veja bem, um grande jogo de varetas entre as células. Essa estrutura aqui, ó, tá? Recebe o nome, veja bem, recebe o nome de espícula. Tá? E essas espículas que as esponjas vão apresentar, elas podem apresentar dois tipos de composições químicas. Tá? Ela pode ser uma espícula formada de carbonato de cálcio, de CaCO3, tá? Ou ela pode ser formada de quê, gente? De sílica, que seriam, no caso, as populares esponjas de vidro, né? São formadas, tá, de silicato, na verdade. Tá? Essas espículas calcárias e ou silicosas são derivadas da atividade dos amebócitos. Um amebócito, ele vai formar uma espícula. Daqui a pouco nós vamos fazer um pequeno box onde eu vou te mostrar como se forma uma espícula a partir de uma estrutura dessa, que é o amebócito. Agora, fora esse esqueleto, que a gente chama de esqueleto mineral, existem algumas esponjas de esqueleto orgânico. E essas esponjas de esqueleto orgânico, elas formam uma malha, uma rede de uma proteína chamada espongina. Proteína essa sintetizada a partir do retículo endoplasmático rugoso de quem? Dos amebócitos. Só que além, veja bem, dessas funções, os amebócitos estão também diretamente relacionados à reprodução das esponjas. Uma das funções dos amebócitos é se diferenciar em outras células, incluindo gametas. Esse organismo ele não tem gônadas. Não tem testículo, não tem ovário. São amebócitos que diferenciam-se por processo, inclusive, que envolve a meiose em gametas masculinos e gametas femininos. Agora, além dessas características, as esponjas, elas têm um papel ecológico muito grande. Parece que ninguém se alimenta, mas se alimenta sim, tá? Tem organismo, por exemplo, uma tartaruga marinha. Existe uma tartaruga que é chamada popularmente de tartaruga de pente,
tá? E ela apresenta um aparelho bucal, ou seja, na sua mandíbula, ela tem na mandíbula superior uma estrutura de queratina, tá? Que ele usa como se fosse um bico de falcão, que ele usa para raspar o costão rochoso, se alimentando de esponjas. Existem outros organismos que até conseguem viver no interior da esponja. Um exemplo típico de animal que fica dentro de uma esponja, ali, quietinho, protegido e também se alimentando de restos do alimento da esponja, são alguns equinodermatas, como um animalzinho chamado de ofiuros, um ofiuroide, uma estrela serpente. Quando nós estamos no costão rochoso e coletamos esponjas, às vezes abrimos a esponja no meio e encontramos vários desses ofiuroides no seu interior. Agora vamos dar uma olhadinha, tá? No aspecto reprodutivo desse bicho. Vamos ver como, vamos pegar um padrão de reprodução de uma esponja do mar e vamos mostrar para você. Dá uma olhadinha. Veja bem, na reprodução, esse organismo ele pode se reproduzir de duas formas. Você tem, tá, um tipo de reprodução, que é uma reprodução sexuada, que nós vamos falar para você agora. Só que você também tem nas espécies a reprodução do tipo assexuada. Vamos nos ater, inicialmente, à reprodução sexuada. Veja bem, poríferos, eles podem ser monóicos, produzindo gametas masculinos e femininos, ou podem ser dioicos, onde um indivíduo produz o gameta masculino e outro indivíduo produz o gameta feminino, tá? As fecundações podem ser variadas. Você pode ter uma fecundação lançando gametas no meio, fecundação externa, ou fecundação que acontece dentro do corpo de uma esponja. Então eu vou tratar, na reprodução sexuada, tá, de uma espécie, veja bem, de uma espécie, que vai ser uma espécie, veja bem, dioica. É uma espécie que apresenta sexos separados. Eu vou falar para você que esse aqui vai ser o indivíduo que produz o gameta masculino, portanto vai ser o macho, tá? E esse aqui vai ser o que produz o gameta feminino, vai ser o fêmea. Se eles são animais dioicos, tá? Eles podem ou não apresentar dimorfismo sexual. Na maioria das espécies de esponjas não há dimorfismo, ou seja, você não consegue identificar pela morfologia externa quem é o macho, quem é a fêmea. E aí o que acontece, tá? No interior da cavidade atrial, mais precisamente na parede, tá, do átrio dessa esponja aqui, macho, um conjunto de amebócitos sofre um processo de divisão celular reducional, ou seja, uma meiose, formando 4 células. Essas células haploides sofrem um processo de diferenciação, originando gametas. Gametas esses chamados de gametas masculinos. Esses gametas, produzidos ali dentro, tá? Eles são liberados na cavidade, tá? E aí, pelo movimento dos coanócitos, os gametas serão liberados através da região dos ósculos para, tá, o ambiente que é o ambiente externo. Próximo a ela, tá, você vai ter uma outra esponja. Uma outra esponja, que vai ser, nesse caso, a esponja feminina, aonde, olha só, ampliando a parede aqui, eu tenho um amebócito. E esse amebócito, tá, também vai sofrer meiose, dando origem a 4 células aqui, ó, que são células haploides. E aqui, neste caso, serão os gametas, ou seja, o gameta feminino seria, no caso, o óvulo. Aí o que acontece? Os espermatozoides recém-lançados, eles circulam pela água do mar e, com o movimento de água, esse espermatozoide pode atingir o corpo dessa esponja, tá? E atingir o corpo dessa esponja, veja bem, ele vai entrar pela região do poro, vai passar pela região do porócito e vai invadir a região do mesênquima. Então, na região do mesênquima, haverá, portanto, um encontro dos gametas. Haverá o processo de fecundação, o que a gente está falando, que é uma fecundação o quê? Interna. E aí, ali dentro, tá? O que vai acontecer nessa região interna? Os gametas se fundem, ocorre, portanto, a formação de uma célula chamada de célula ovo ou zigoto. Veja, que estará no mesênquima. Aí essa célula ovo ou zigoto passará por divisões mitóticas sucessivas, chamadas essas divisões de segmentações ou clivagens. Você vai ter a formação de 2 células, de 4, 8, 16 e vai embora. Até
que no interior do mesênquima ainda, você vai ter a formação, veja bem, de uma larva, tá? Essa larva será formada de um conjunto de muitas células, só que as células da porção inferior, as células da porção basal vão desenvolver um pequeno flagelinho, um ciliozinho, tá? Ou seja, uma estrutura derivada dos centríolos. Isso aqui é o estágio larval. E esta larva, tá, em questão será chamada de larva olha só, é uma anfiblástula. Essa larva anfiblástula será liberada daqui do mesênquima. Olha só ela aqui, ó. E ela cai no interior da cavidade atrial dessa esponja. E do interior da cavidade atrial, essa larva vai ser liberada para o meio externo, fazendo parte do plâncton, tá? Aquele conjunto de organismos que está flutuando na água, totalmente submersos, sendo levados por ondas, por correntes, por marés, porque não apresentam uma natação eficiente. Ela vai se desenvolver, ela vai encontrar posteriormente um substrato, normalmente um substrato rígido, e ela vai ali começar a se desenvolver, dando origem a uma nova esponja filha, com as características genotípicas das esponjas que deram origem a ela. Essa é uma forma de reprodução sexuada presente nesses animais. Porém, existem duas formas de reprodução assexuada. Uma reprodução assexuada extremamente simples, que se dá simplesmente por um processo de brotamento. Ou seja, envolvemos aqui somente o processo mitótico. Dá uma olhadinha aqui, ó, tá? Essa esponjinha aqui, tá? Ela tá ligada a essa esponja aqui. Essa esponja brotou da esponja mãe, simplesmente. E eu tenho um processo que é chamado reprodução assexuada por um processo de gemulação. A gêmula presente numa esponja é uma forma resistente de vida a condições ambientais desfavoráveis. É uma reprodução onde preferencialmente ela se dá em esponjas de água doce. Tá? Porque na água doce, os fatores ambientais, ou seja, os fatores abióticos como temperatura, pH, salinidade, sofrem mais variação do que no ambiente oceânico, que é um ambiente muito mais estável. O processo de gemulação se dá quando uma esponja está numa condição ambiental onde o ambiente desfavorece a reprodução sexuada. Por quê? Porque gametas são muito sensíveis, são muito vulneráveis a essa grande variação, por exemplo, de pH ou de salinidade. Então, o que a esponja faz? O seguinte processo. Dá uma olhadinha nessa próxima lousa. Vamos considerar uma esponja de água doce, esponja chamada de Spongyla lacustris, tá? Onde as condições desse lago estão desfavoráveis. pH, salinidade, temperatura estão desfavoráveis à reprodução sexuada. Então, ela abre mão dessa reprodução para fazer o seguinte: no interior do mesênquima, no interior do corpo desse animal, um conjunto, veja, um conjunto de células, que eu falei, células extremamente importantes, um conjunto de amebócitos, inicia um processo, veja bem, de divisão celular equacional, ou seja, um conjunto de mitoses, tá? Então essas células dividem-se mitoticamente muito rapidamente. E devido ao fato de ocorrerem várias mitoses, você vai ter a formação de muitos, olha só, muitos amebócitos, todos unidinhos, todos juntinhos. Só que além de você ter o processo mitótico, você tem uma pequena diferenciação celular. Os amebócitos reduzem o seu volume citoplasmático e ficam todos agregados uns nos outros. E esse amebócito muda de nome por isso, tá? Ele passa a ser chamado, olha só, ele passa a ser chamado de arqueócito. Então, o que vem a ser um arqueócito? É um amebócito diferenciado. É uma célula, agora, tá, que tem uma massa citoplasmática menor e está agregado com outras. Aí, há ao redor desse conjunto de arqueócitos um conjunto de espículas calcárias
e ou silicosas envolve completamente essa massa de células. E isso aqui, tá, vai começar a ser liberado, vai começar a ser exteriorizado do corpo da esponja, mas ficando aderido a ela. A essa estrutura, nós damos o nome de gêmula. Gêmula, lembrando, é uma forma resistente de vida a condições ambientais desfavoráveis. Vamos imaginar que as condições desse lago pioraram sensivelmente, esse lago congelou, tá? Então, a condição de temperatura está tão inóspita que até a esponja-mãe venha morrer. Mas a gêmula morre? Não, porque a gêmula é uma forma resistente de vida. Quando as condições ambientais voltarem a ser favoráveis, aí ocorre um processo, a partir da gêmula, de um processo de, olha só, de desdiferenciação, veja bem, desdiferenciação celular. E o que vem a ser essa desdiferenciação celular? Porque aqui o amebócito se diferenciou em arqueócito. Agora os arqueócitos vão se desdiferenciar em quê? Em todas as células que formam o corpo de uma esponja. Isso significa dizer que esses arqueócitos, eles têm potencial genético para se tornarem, olha só, para se desdiferenciarem e passarem a ser coanócitos, passarem a ser amebócitos, passarem a ser, veja bem, porócitos e passarem a ser, no caso, os pinacócitos, dando origem, portanto, a uma nova esponja por brotamento, tá? Por gemulação, a uma esponja filha com as mesmas características da esponja mãe inicial. Como disse anteriormente, preferencialmente isso acontece em esponjas de água doce, mas pode ocorrer também em esponjas de ambiente marinho. Agora, lembrando, tá? Lembra que eu falei para vocês que o amebócito, ele é responsável também pela formação do esqueleto, as espículas, tá? Veja bem o que acontece. Na formação de uma espícula, tá? Um amebócito desse aqui, tá? Ele vai sofrer uma divisão de núcleo. Um núcleo vai se dividir, mas eu não terei divisão de citoplasma. Aí, entre um núcleo e outro, forma-se um pequeno fio de proteína, uma proteína sintetizada pelo retículo endoplasmático rugoso daquela célula. Aí, gente, essa célula aqui começa a absorver do ambiente, por exemplo, o carbonato de cálcio, o CaCO3. E aí o que acontece? Esses grânulos de carbonato de cálcio começam a se decantar, tá? A se depositar ao redor do fio proteico. Então, como eu tenho, tá, uma célula tridimensional, um núcleo aqui e o bastãozinho aqui, aquele carbonato de cálcio começa a envolver ao redor desse fio proteico e vai se depositando, vai se decantando. Depois de um determinado período de tempo, você terá, olha só, tá? O início da citocinese, o início da divisão do citoplasma. Mas veja, um núcleo está aqui, outro núcleo está aqui. E entre esses dois núcleos, nós encontramos aqui, ó, um pequeno bastão calcário, se for carbonato de cálcio, ou silicoso, se for no caso de sílica. Depois, esse pedaço do citoplasma começa a se movimentar nesta direção. Esse citoplasma movimenta nesta direção. Ao final do processo, você tem um pequeno volume citoplasmático aqui com o núcleo, outro citoplasma aqui com o núcleo, e entre os dois você tem, olha só, a formação de quê? De uma estrutura que seria uma espícula, tá? Uma espícula chamada aqui de espícula monoaxial. E essa espícula monoaxial vai se posicionar aqui, ó, por exemplo, entre as outras espículas, aumentando assim o esqueleto, no caso calcário desse organismo. Esta é uma forma de vida solitária. Entretanto, se a gente observar um pouco mais aqui à frente, você vai encontrar uma outra espécie de porífero que trata-se de um porífero colonial. Esse porífero colonial, ele atapeta essa rocha e dá até pra gente arrancar o animal daqui, tá? Para você observar, cada estrutura aqui corresponde a um animal. Entretanto,
como esses organismos estão todos unidos pelo corpo, é uma forma de vida colonial, onde existe uma união física entre os organismos. Posteriormente, a gente pode pegar esse organismo, retornar ao ambiente e através de células especiais, denominadas de amebócitos, elas soltam secreções que vão eventualmente fixar novamente o animal no costão rochoso. Então isso é um pouco, né, da vida das esponjas do mar, uma coisa que é importante, tá? Principalmente no que diz respeito aos vestibulares. Espero que você tenha curtido e a gente vai se ver numa próxima aula falando de quê? Dos celenterados. No próximo episódio, os quinidários, animais urticantes, aqueles que queimam. Ai, ui! Para você que vai prestar vestibular, tá? E quer uma aula aprofundada, quer detalhes da biologia, analisando as principais características dos vestibulares ligados à medicina e a outras faculdades, tá? Nós temos uma plataforma muito interessante, vale a pena você ver. Dá uma olhadinha na descrição aqui, você vai gostar.